Boas-vindas a todos. Hoje é dia de mais um episódio de Linguística Funcional Integra e hoje nós falaremos com a professora Maria Clara Lucena de Lemos. Então, a professora Maria Clara Lucena de Lemos é graduada em licenciatura em Letras, Língua Portuguesa e Literatura pela UFRN e também pela mesma instituição, especialista em Fundamentos Linguísticos para o Ensino da Leitura e da Escrita, e mestra e doutora em Estudos da Linguagem, também pela UFRN. Ela também é membro do Grupo de Estudos Discurso e Gramática. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em linguística teórica e descritiva, atuando principalmente nos temas linguística funcional e plano discursivo. Atualmente, é professora de português, atuando no ensino básico do Rio Grande do Norte. Professora Maria Clara, boas-vindas. Muito obrigada pela disposição e pela participação na terceira temporada do nosso projeto. Nós damos aqui essa acolhida inicial para a senhora, já desejando uma excelente entrevista e agradecendo a participação. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Ok. Então, nós vamos iniciar, professora, já com as perguntas, e eu gostaria de saber de onde veio a sua ideia de investigar o texto argumentativo e como surgiu a proposta de um contínuo. Então, para falar dessa pesquisa, né, a gente vai falar, na verdade, de duas pesquisas, porque isso começa lá no mestrado, né? A partir daquele livro Linguística Funcional, Teoria e Prática, né, acho que foi uma disciplina de pesquisa em estudos linguísticos. Daí a gente lendo, eu me interessei pela categoria plano discursivo, e aí quando a gente foi estudar, eu fui percebendo que em relação ao texto argumentativo havia pouquíssima coisa, pouquíssimo material, né? E aí me deu a ideia, eu acho que eu quero trabalhar com esse objeto. E aí fomos investigando, e aí o que eu encontrei, né, assim, na verdade o que eu encontrei foi muita lacuna. E do que eu encontrei, eu tinha um material produzido na UFRJ, por ocasião de um mestrado, de Teresa Raido, com orientação de Sebastião Votri, e um manuscrito que nem chegou a ser publicado, do Mário Martelota, que compilava a categoria dos planos discursivos em vários gêneros. E aí, quando chegava na parte do gênero argumentativo, dos gêneros argumentativos, na verdade, tinha pouquíssima coisa. Eu falei, nossa, então aqui eu tenho uma justificativa boa, né? Vamos lá. E aí a gente precisou delimitar, como todo objeto de estudo. Então, veio a ideia do trabalhar com artigo de opinião, porque você tem uma argumentação produzida sob muito monitoramento, né? Seja monitoramento por parte do veículo, que ele vai ser publicado, ou por parte do próprio gênero, e aí vamos por essa empreitada. Como você disse no começo, né, eu sou membro do grupo de pesquisa Discurso e Gramática, e é uma tradição do nosso grupo trabalhar com construções, com sentenças, com sintaxe, com forma-função, né, com mudança linguística, mas daí não, a nossa pesquisa ela sempre vai para o plano do texto. Então, se você for ver os nossos resultados, né, em termos de dissertação e tese, a gente tem uma dissertação e uma tese muito longas, mas por causa disso, porque o nosso material de estudo é sempre o texto. E aí foi nessa ideia dessa lacuna, né? A ideia do contínuo surgiu porque, inicialmente, os estudos do plano discursivo muito nessa dicotomia, figura-fundo. E aí, já os estudos mais modernos já vão mostrando para a gente, né, a partir de Hopper e Thompson, lá no texto narrativo, de que não se trata só de uma dicotomia figura-fundo, mas que existem vários graus aí, né? E aí a nossa proposta foi justamente de mostrar que existia um contínuo no texto argumentativo. Então, a nossa pesquisa começa aí, nesse ponto de partida. Muito bom esse aproveitamento das lacunas, né? Assim, dos estudos já anteriores. Eu acho que mostra a relevância da pesquisa. Então, em que consistiria, então, esse contínuo de figuridade e fundidade que a gente, quando estuda, conhece um pouquinho, mas que faz falta entender a gradatividade? Então, a primeira coisa que eu preciso falar é que no mestrado a gente trabalhou com o termo figuricidade. Mas daí, quando a gente começou lá nas empreitadas do doutorado, a gente percebeu que, por uma questão morfológica mesmo, quando a gente tinha uma oposição para a fundidade, era interessante que a gente trabalhasse com figuridade. Então, a gente tirou esse si aí.
Não se trata necessariamente de um amadurecimento teórico, porque não houve mudança, a interpretação é a mesma, mas é uma questão morfológica mesmo. Mas se você for lá na dissertação, você vai encontrar o termo figuricidade, se você for na tese, você vai encontrar figuridade, mas são as mesmas coisas. E no que consiste, né? A gente parte da ideia de que tanto a figura quanto o fundo, ela tem escalonamentos. Então, a gente vai ter no mesmo texto uma figura que é principal, que é ali onde retrata principalmente, né, majoritariamente a opinião, o ponto de vista daquele autor, e você vai ter figuras que são menos principais, digamos assim, em relação a essa. E a gente chama de figura secundária e figura terciária. Elas têm papel, têm status de figura, porque elas são argumentos do texto, mas elas não codificam necessariamente o ponto de vista de uma forma integral, como a figura principal faz. E aí, esse contínuo, ele se estende já ao fundo, no mesmo contínuo, porque ao que é mais fundo, sendo o fundo, né, claro, pensando no fundo como algo que está ali sustentando aquelas coisas que estão em primeiro plano. Isso, o que é figura é o que é mais saliente, e o que é fundo é teoricamente, mas só teoricamente, é dispensável, porque a gente vai mostrar que não é. Na verdade, a despeito do que se imaginava sobre o fundo, no texto argumentativo, ele é totalmente necessário. E aí você vai ter aquelas categorias, aqueles fundos, perdão, que eles estão mais integrados à figura, então eles ocupam os primeiros lugares ali do contínuo fundo, né? Então, você vai ter o fundo de justificativa, o fundo de explicação, fundo de modalização, fundo de reiteração, até chegar à seção mais fundo, que são o fundo de digressão, se não me engano, agora no momento, e o fundo de modalização, isso mesmo. Então, você vai ter agora 3 figuras no contínuo, juntinho de 7 fundos, e nenhum deles é dispensável. Isso é muito importante ser falado, né? Porque mesmo aqueles que são mais fundos, que mais se distanciam da ideia contida em figura, eles são sustentáculos de alguma forma para o ponto de vista que está sendo defendido no texto argumentativo. Então, nada é por acaso. E aí, no doutorado, a gente vai chegar nessa ideia do por que não é por acaso, por que não é dispensável, né? Que interessante, acho que às vezes trabalhar isso também até para um estudante de Enem que precisa saber sobre essas questões para construir um argumento, né? Muito bacana, eu já pensei em até um material para isso. E sobre os achados dessa pesquisa de mestrado, na época, né, figuricidade, eles ensejaram a investigação de outros aspectos relacionados ao plano discursivo em textos argumentativos. Você poderia comentar esses aspectos? Sim, então assim, né, quando a gente começou lá no mestrado a perceber, chegando no final já, fazendo compilado dos resultados, escrevendo as considerações finais, a gente foi percebendo, eita, tem mais alguma coisa aqui, alguma coisa importante para essa argumentação, que seria isso. E aí foi quando a gente chega na pesquisa do doutorado, né, que tem tudo a ver, assim, tem uma interface muito legal com a linguística cognitiva. E aí foi outra empreitada que cultura inútil. Quando eu estudava na graduação, que eu via assim, as aulas de linguística cognitiva e aqueles textos, eu falava, nossa, mas isso é muito difícil, eu nunca quero chegar perto disso. E quando eu me vi no doutorado, eu estava fazendo essa interface, né, me aventurando e fazendo com que meus orientadores se aventurassem também nesse campo. Mas daí, por que isso? Né? Porque a gente foi vendo que tinha ali uma categoriazinha que era construída naquele contexto, que fazia sentido ali naquele momento, que criava um objeto de discurso contextualizado, né, situado, que é a metáfora situada. E para falar de metáfora situada, a gente precisa falar de linguística cognitiva e uma coisa vai puxando outra, e aí vem a metonímia, vem a metáfora propriamente dita, como a gente conhece, né, a teoria da metáfora conceptual, vem outras várias coisas que a gente vai tendo que recortar e abandonar no meio do caminho, mas aí basicamente, né, fazendo um apanhado de tudo, o que é que a gente percebe? E voltando para a ideia de que o fundo ele não é dispensável, né? Porque a metáfora situada, né, e essas categorias, quando elas são manipuladas ali, consciente ou inconscientemente pelo falante, existe deliberalidade, perdão. Então, no texto argumentativo, nada por acaso, você está argumentando, você quer atingir o seu ponto de vista, como você falou, né, pensando na questão do Enem e tudo mais. A gente quer que a pessoa seja persuadida, ela quer que ela concorde com a gente. Então, a gente vai colocando, vai lançando mão ali de mecanismos que, nem que sejam situados naquele contexto,
e não façam sentido fora dele, mas que nos ajudem a atingir o nosso o nosso objetivo, que é a persuasão do interlocutor, né? Então, nesse momento, a gente percebeu que juntar isso, essa ideia da linguística funcional com a linguística cognitiva, era muito produtivo para explicar o porquê desses processamentos, como é que o falante fazia isso, o que é que estava por trás, né, nos bastidores da criação de uma metáfora situada, enfim, da evocação de metonímias, e por que aquilo estava sendo feito. Então, tudo isso foi sendo explicado na nossa tese de doutoramento. Bem, então chegamos à tese de doutorado finalmente, né? Uma pergunta direcionada para isso, já vendo todo esse percurso. Na sua pesquisa de doutoramento, nós temos uma relação mais estreita entre o plano discursivo e a categoria da linguística cognitiva. Que categoria é essa? Que eu acho que a gente já iniciou essa discussão, esse debate. E como é realizada essa relação? No que ela consiste? Como eu já dei spoiler, né, na questão anterior, a gente trata aí da metáfora situada. Claro que para empreender uma discussão sobre a metáfora situada, é muito importante destacar que a gente não fala só dela, né? Então, como eu disse, a gente vai falar da teoria da metáfora conceitual, e aí vem as metáforas ontológicas, vem as metáforas personificação, enfim. Claro que a gente vai falar de tempo é dinheiro, né? Argumentar uma guerra, lá no Lakoff, no Johnson, enfim, tudo isso vai estar lá na nossa tese. Mas daí a ideia da metáfora situada, né? A metáfora situada, ela é introduzida nos estudos da metáfora a partir da virada cognitiva, né? Porque até então a metáfora ela era vista como um fenômeno só do pensamento. E aí, a partir dessa virada, foi vendo que ela, na verdade, é um fenômeno discursivo também, né? Tem esse, lógico, ela é lá, bebe da fonte da linguística cognitiva, mas ela também faz essa interface, que foi o que a gente quis aproveitar. E aí, pensando no texto argumentativo, quem vai discutir muito a metáfora situada aqui no Brasil, e é basicamente todo o aporte teórico nesse sentido da minha tese, é a Solange Vereza, da UFF, né, da Universidade Federal Fluminense. E aí, por que a gente aproveita? Porque a ideia da metáfora situada é uma metáfora que é criada, com todas as prerrogativas que uma metáfora tem, né? Ver uma coisa em termos de outra, porém ela é situada no contexto. Então, ela é presa naquele contexto, naquela tessitura ali, que não faz sentido fora dele. Claro, pode ser que uma metáfora situada, ela se dê de tal forma recorrente, que ela extrapole esse contexto, mas o natural é que a gente só encontre ela ali. Então, na superfície daquele texto, a gente vai vendo emergir uma metáfora situada, que, mais uma vez, ela é deliberada, porque o falante, ele não necessariamente ele cria aquela metáfora de forma consciente, porque ele não vai saber o que é o manejo de uma metáfora situada, né? Mas ele cria aquela ideia de forma deliberada, porque isso tem a ver com a argumentação, com a persuasão, com a ideia do que a gente trabalha lá da nova retórica, da adesão dos espíritos. Então, ele quer a aderência, né, o ponto de vista dele. E aí, essa adesão, eu gosto muito de falar assim, quando o Chaim e o Perelman falam lá que a argumentação ela é uma alternativa à violência. É quando você consegue fazer o outro concordar com você sem precisar usar a força, sem precisar usar a truculência, enfim. Então, você vai argumentando, você vai criando esses objetos de discurso e você vai conduzindo, e para essa condução, aí você vai lançar a mão, né? No caso, o autor. Ele vai lançar a mão de muitos outros fenômenos, sejam eles fenômenos cognitivos mesmo, como metonímia ou metáforas ontológicas, enfim, como eu já falei, ou sejam processos interacionais mesmo de monitoramento de atenção, de subjetividade, de modalização do discurso, enfim, ele vai lançando, porque a gente tem que ter em mente, assim, qual é o objetivo? Buscar adesão, sempre isso, né? Lembrando sempre que o objetivo do texto argumentativo é essa adesão. Então, a metáfora, ela entra na pesquisa justamente por causa disso, porque é a partir dela que a gente percebe que vai sendo construído esse raciocínio e que se torna mais fácil você convencer o outro, porque você cria uma unidade de sentido. E aí, no que a gente observou nos textos dos nossos corpos? Existe a metáfora situada. Ela tem uma estreitíssima relação com a ideia de plano discursivo, então não abandonamos o plano discursivo, pelo contrário, e onde é que a gente verifica majoritariamente a presença dessas metáforas situadas? Nas porções de figura. Não quer dizer que elas não ocorrem em fundo, mas elas ocorrem de forma muito menos saliente. É muito mais perceptível que naquelas porções em que o autor optou por colocar o seu ponto de vista, por argumentar propriamente, é ali onde a gente verifica a presença da metáfora situada. Então, isso fortalece, endossa a nossa ideia de que a metáfora situada e o plano discursivo, eles estão ali concorrendo juntinhos
para a ideia do argumentar, do convencer e do persuadir. Sim, eu acho que salta aos olhos, então, quando a gente vê que ela forma parte com maior frequência da figura, de que é uma estratégia muito cara, né, de adesão e argumentação. Então, por fim, professora, além desses processos cognitivos muito bem baseados na questão da metáfora situada, existem fatores interacionais, que a senhora já mencionou, que foram considerados em sua pesquisa. Que fatores seriam esses, mais exatamente, e quais as conclusões do seu estudo relacionadas a esses fatores? Antes de responder essa pergunta, eu vou pegar um gancho no seu comentário, que você fala assim, a gente percebe que é muito caro, né? E daí porque a importância de a gente não desconsiderar os fundos. Porque nesses fundos também podem ter, também vão haver pistas, que por mais que não sejam a metáfora situada propriamente dita, mas que vão nos ajudar a interpretar essa metáfora situada, a conduzir o nosso raciocínio, e aí entra a ideia do monitoramento de atenção, né? A gente está falando aqui dos processos interacionais, justamente da intersubjetividade, no sentido de que pode ser a intersubjetividade propriamente dita, ou a subjetividade, e da inferência pragmática. Então, todo esse monitoramento vai sendo feito com vistas a garantir essa adesão, digamos assim, ou a pretender que você concorre pelo menos em parte ali, porque o objetivo é esse, né? E aí, para isso, você vai lançando mão no texto mesmo, né? Nas pistas, seja figura, seja fundo, mas lembrando, mais uma vez, que a gente verificou isso aí mais na figura, né? Então, tem esse papel central daquilo que é argumento na condução do nosso ponto de vista. E aí você vai ter o quê? O que a gente percebe? No artigo de opinião, existe muita subjetividade, claro, porque você está lançando mão do seu ponto de vista, então é como se fosse uma prerrogativa. Tem essa troca da intersubjetividade, porque você vai falando, né? Em alguns momentos você vai se comunicando com o seu leitor, fazendo perguntas retóricas, perguntando coisas que você mesmo responde, né? No caso, você mesmo, o autor do texto, vai respondendo ali no texto. Então, vai tendo essa centração, digamos assim, no interlocutor. Então, daí porque a gente fala de intersubjetividade. E, mais importante, eu diria assim, né? Você vai ter a inferência pragmática, que nada mais é do que esse monitoramento, né? Essas pistas linguísticas que o autor vai deixando no texto, para conduzir o raciocínio dele para onde ele quer. Então, a partir dessa inferência, a partir desse monitoramento, você vai vendo que ali, mais uma vez, eu torno a falar da deliberalidade. Né? Não existe nada por acaso, porque o plano discursivo é feito de uma forma a destacar aquilo que você quer destacar e dar menos destaque àquilo que você quer dar menos destaque. Você vai colocar a metáfora situada naquilo que você quer dar mais destaque, mais relevância, e você vai colocando pistas, deixando marcas no seu texto, né, que a gente chama tá me fugindo a palavra agora, mas são enfim, depois eu lembro e falo. Mas essas pistas linguísticas que vão conduzindo esse raciocínio, seja figura, seja fundo, né? Mas para que essa atenção ela fique centrada na ideia da metáfora situada, do ponto de vista que está sendo definido. Então, existe, você vê que está tudo imbrincado, né? Tudo começa lá no plano discursivo, na ideia de traçar um contínuo, figura-fundo, para o texto argumentativo, a partir de uma lacuna de pesquisa, e aí vai vendo que existem outras categorias produtivas nesse meio, e vai falando sobre essas categorias, e uma coisa vai puxando outra. Quando pensa que não, a gente já está lá na linguística cognitiva, tentando explicar como é que o raciocínio se estrutura, e mostrando que, junto dessa categoria funcional, que é o plano discursivo, junto da categoria cognitiva, que é a metáfora e suas nuances, você ainda vai ter mais uma categoria que é absolutamente interacional, que são esses monitoramentos de atenção e de lançamento de opinião no texto, para casar tudo e entregar, assim, esse resultado. É importante falar, você falou no Enem, né? Neste primeiro momento, o nosso trabalho ele não se voltou ao ensino, mas nada impede que, para trabalhos futuros, venha essa deixa aí, até porque fica, né, para quem vai trabalhar com o texto argumentativo, o modelo dissertativo argumentativo do Enem, enfim. É uma fonte legal de ser bebida, confesso. Não é porque é minha, mas é porque ficou um trabalho bem legal mesmo, porque mistura, vai, apesar de longo, mas tem essas várias nuances, e eu acho que ficou bem legal essa mistura dessas categorias. E foi uma aventura que deu certo. Que bom, todo esforço que tenha valido a pena no final, né? Vale a pena ser reconhecido. E eu penso realmente no Enem, nós tivemos uma entrevista com o professor Edivaldo, e ele falou sobre a tendência de aplicar o ensino, de colocar em prática, e eu acredito que também é um trabalho que acredito que facilmente pode ajudar
a vários professores, a vários estudantes, então eu dou meus parabéns inicialmente e deixo esse espaço também para recomendação de obras, para além da sua pesquisa, quiser deixar o nome dos materiais seus e de outros estudiosos, de outros teóricos, que você considere basilares para quem quiser iniciar os estudos nessa linha, né, nessa seara, então fica o espaço de divulgação geral. Primeiramente, obrigada mais uma vez, né? Você falou do Edivaldo, não posso deixar de citar que ele foi meu orientador nessa empreitada, né? Com o professor José Romerito, que foi co-orientador, mas também deixo meu agradecimento público mais uma vez a eles, que foram, assim, fundamentais nesse processo, que aceitaram entrar nessa. E sobre recomendações de textos, claro, vou recomendar para que embasar tudo isso que eu falei, né? A minha dissertação e a minha tese, que estão lá no repositório institucional da UFRN, é só pesquisar. Se pesquisar pelo meu nome, vai encontrar o título e bota o título no Google e já vai estar lá no primeiro link que aparecer. Mas também recomendo fortemente a leitura dos textos de Vereza, que são bem elucidativos a esse respeito da metáfora situada. Alguns textos já mais recentes do Paulo Duque, que também vão falar um pouquinho disso, afinal, na UFRN, o Duque é o nosso grande, assim, baluarte da questão da linguística cognitiva, então não posso deixar de citá-lo. E, claro, se você for ver lá as referências da minha dissertação, da dissertação quanto da tese, você vai levar, uma coisa vai levando a outra, mas, assim, não posso deixar de citar os meus conterrâneos, assim, no caso do Paulo Duque, que é lá da UFRN, e no caso da Solange, que contribui sobremaneira para que esse trabalho fosse realizado também, seja a partir das suas contribuições nas bancas, seja a partir dos textos que ela publicou a esse respeito. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, agradeço quem chegou até aqui e ouviu. Eu falo muito rápido, mas como é um podcast, você coloca aí no 0.5, que vai dar para entender tudo certinho, e na leitura da tese, eu acho que dá para mitigar bastante aí as intercorrências que podem ter ficado. Mais uma vez, obrigada, gente. Nada, professora, foi maravilhoso. Muito obrigada mais uma vez pela participação. É muito gratificante contar com toda a equipe da UFRN nessa temporada, na terceira temporada do Linguística Funcional Integra, então nós só temos a agradecer. Foi realmente muito empolgante, é muito refrescante ver uma pesquisa que pode se aliar a uma prática tão facilmente e se conectar à nossa realidade enquanto professores das línguas, né? Muito obrigada novamente, professora Maria Clara. Nós agradecemos a todos que nos assistiram e que nos ouviram nesse momento e estejam aí dispostos e energizados para as próximas entrevistas da temporada, que também estão tão maravilhosas quanto essa que acabamos de presenciar. Nós nos despedimos de todos e até o próximo episódio de Linguística Funcional Integra. Tchau, tchau a todos. Tchau.